Ok, já está a gravar. Já depois corto esta parte, mas assim fica já para não me esquecer. Vou pôr 3, 2. Não dá, espera, não dá. Falso arranque, falso arranque. Falso alarme, tenho que voltar a fazer. Espera aí. Caraças. Vou voltar a fazer ao vivo. Já uma vez aconteceu isto, não sei o que é. Não há banda disponível. Problemas técnicos. Agora há muita gente a usar. Bom, vamos lá ver se é agora. 1, 2, 3. Tá. Está a ser transmitido? Sim. Posso falar? Não tenho feedback, não consigo perceber se já está online ou não. Sim, António. Força. Está online. Então, muito boa tarde a todos. Meu nome é António Cerveira Pinto. Estamos aqui em mais um webinar promovido pelo SOS Art PT, um movimento que começou há menos de 3 meses com a pandemia e que tem por objetivo reunir o máximo de pessoas ligadas às artes para enfrentar, digamos, o vírus e as consequências do vírus. A conversa de hoje é com o Pedro Silva, que é professor no Instituto Politécnico do Porto e é produtor, e além disso é um especialista nesta área, que é uma área muito sensível e que porventura interessará a muitos de vós, que é como ler, interpretar e responder a uma convocatória, seja ela da Direção-Geral das Artes, como aquela que saiu hoje, seja ela da Fundação Gulbenkian, de uma instituição comunitária, ou simplesmente da iniciativa de um promotor de exposições, por exemplo. Portanto, é sobre isto que iremos conversar hoje. O Pedro teve o cuidado de previamente desenvolver todo uma estratégia para que este helpdesk venha de facto a funcionar aqui no SOS Arte PT como uma ferramenta de ajuda a todos nós e, portanto, vou passar a palavra ao Pedro, não sem antes agradecer ao Carlos Moura Carvalho, que é outro dos fundadores deste movimento, nós os três somos fundadores deste movimento, o seu apoio na organização destes eventos que tem sido preciosa. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Pedro. Vamos começar. Obrigado, António. Olá a todos, obrigado, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Só um breve contexto de como é que esta ideia surge. Nos primeiros momentos da pandemia, as dúvidas que surgiram e que todos enfrentámos relativamente até à nossa sobrevivência em termos de retorno financeiro. Na área todos sentimos o problema, os problemas, ou todos que enfrentámos nesta dificuldade de obtermos algum retorno e algum apoio à falta de trabalho que temos neste momento. E então, neste movimento do SOS Arte, nós sentimos que o momento é de solidariedade. E então, nesta perspectiva solidária, entendemos que deveríamos criar um grupo de trabalho que pudesse dar apoio nesta área que é tantas vezes difícil de responder, com interpretações várias e que possui um conjunto de pressupostos para que se complete uma candidatura que muitas vezes
olharmos apenas para os formulários, para os regulamentos, inibe quase, ou muitas vezes inibe-nos de dar resposta e seguir. Portanto, nesse sentido, nós fomos conversando sobre esta proposta. Esta proposta não é uma ideia exclusiva minha, é um grupo de trabalho, que está assente no corpo docente das Escolas Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, essencialmente do curso de Gestão de Património. É um grupo de trabalho que integrará docentes, mas também antigos alunos que neste momento estão já em atividade profissional, e estamos ainda a trabalhar na melhor forma de integrar até um ou outro estudante de final de curso que possa desenvolver um projeto de investigação, também tendo como tema esta vertente dos apoios, das candidaturas, dos projetos, dos subsídios e dos procedimentos, de certa forma, estruturados que muitos deles seguem. Eu vou só compartilhar aqui o que tínhamos preparado, com licença. Aqui está, penso que estão a ver. António, ajuda-me aí, estão a ver, não está? Estamos, sim, senhora. Portanto, o que é que nós gostaríamos de apresentar? Há todo um processo de trabalho que estamos ainda a desenvolver e que estamos ainda a preparar. As guidelines e as orientações estão já definidas, mas o processo de trabalho ainda vai sendo melhorado ou aprofundado, como quisermos. Deixa-me só aumentar. Portanto, nesta ideia de criarmos um helpdesk que responda a estas necessidades dos apoios e concursos, nós criamos um conjunto de momentos que nos parecem importantes para criarmos esta plataforma de apoio. O primeiro momento Pedro jogou. Qualquer problema informático, qualquer problema de rede, temos que aguardar um bocadinho. Não sei o quê. Pois é. Será que já estamos no ar outra vez? Não. Estamos sempre no ar, está sempre no ar. Está sempre Agora, no ar. ok. Está a passar. Pedro. Vou-lhe ligar. Isto são aquelas coisas que não há nada a fazer. Pois. É? Caiu? Não estamos a ver-te. Pois. Então vamos interromper 5 minutos. António, eu dizer que voltamos dentro de 5 minutos. Que interrompemos, está bem? Parece haver alguns problemas técnicos. Vamos precisar de 5 minutos para pôr isto de novo no ar, tá? Aguardem um momento, por favor. Muito obrigado. Ok. Não sei o que é que foi. Se o cara ficou sem bateria, pá. Dá-me ideia. Será que ele está a trabalhar com um telemóvel? Não me diga. Não. Como é que eu faço? Às vezes. Ok. Vou pôr, está bem? Desculpa. Nada, vou voltar a pôr. Podes falar. Ok, depois pedimos desculpa por este problemazinho técnico. O Pedro vai retomar o que estava a dizer. Até já, então. Ok, obrigado e desculpem. A tecnologia também nos prega partidas, não apenas ajuda. Ora bem, eu não sei bem onde é que eu ia, creio que estaria aqui na elaboração das FAQs. Penso que foi, não foi, António, que me perderam. Estava mesmo no início, publicação de apoios a concursos. Ok. Estavas mesmo no início. Então,
como estava a explicar, o grupo de trabalho fará uma primeira leitura e uma primeira pesquisa e procura de concursos que estejam em aberto e que faremos essa publicação na plataforma do SEO-Sart. Outra das situações que pode acontecer aqui é nós recebermos informações de artistas, de diferentes agentes que tenham outros concursos e outros apoios em vigor e que queiram que a gente os possa também publicar e analisar, e a gente poderá fazer também essa situação. A partir dessa análise, teremos uma redação, uma elaboração de facts para tentarmos limpar algumas das primeiras dúvidas. Paralelamente, vamos criar um e-mail do Helpdesk, que vai receber estes contactos com os agentes e artistas culturais. Conseguem ver-me? Sim, sim. Deixa eu compartilhar. Epá. Estamos a ver. Pois está... É tudo na mesma hora. Desculpa. Compartilhar tela. Está novamente, Ok. não está? Tá, Ok, tá. fizemos o e-mail. Depois deste e-mail, que será a plataforma para a recepção das dúvidas e dos primeiros contactos, nós faremos uma análise dessas dúvidas, desses contactos, e a partir daí partiremos para reuniões, essencialmente em grupo, que poderão resultar também em reuniões individuais. Essa é uma dos processos e dos procedimentos que estamos ainda a estudar e a analisar a melhor forma deles acontecerem. Paralelamente, gostaríamos de elaborar um tesauros, teremos webinars que vão acontecendo também pontualmente e depois poderemos também ter esta modalidade ou esta oportunidade de indicar entidades que, darão ou continuarão este trabalho que nós fazemos numa primeira fase. Ou seja, há entidades que são especialistas na redação de candidaturas, na preparação de projetos e nós não desejamos, ou não é a nossa intenção sequer, ocupar esse espaço. Portanto, o que nós podemos fazer é, depois deste primeiro apoio, desta primeira análise, indicarmos quem poderá, de seguida, fazer esse trabalho. Portanto, nesta primeira fase, o que é que nós faremos? Analisar os avisos de abertura, os regulamentos, legislação que possa estar associada às candidaturas, formulários que são necessários cumprir e preencher e o que é que solicitam esses formulários e documentação, declaração que tem que ser associada à candidatura e anexada na altura da submissão. Portanto, este primeiro momento, em que depois de termos o conhecimento da abertura do concurso, a equipa fará este trabalho e, a partir deste trabalho, fará então a publicação das facts para dar resposta às dúvidas que nós próprios nos surgem enquanto equipa, mas que depois muitas destas facts estarão já, ou algumas estão já publicadas nos sites das diferentes plataformas, e a ideia será também fazer uma reunião dessas facts e podê-las publicá-las na plataforma aqui do SEO-Sart. O segundo momento será então o e-mail, e neste e-mail o processo de trabalho é relativamente simples, há a recepção das dúvidas e colocadas pelos diferentes agentes, há o registro dessas dúvidas, serão partilhadas entre a equipa, teremos reuniões de trabalho semanais, onde abordaremos as diferentes dúvidas que vamos tendo e, a partir daí, faremos ou daremos as respostas que nos parecerem mais corretas, naturalmente. Depois dessas respostas, encaminharemos para reuniões, então, de grupo, essencialmente de grupo, mas teremos também aqui a possibilidade de fazerem reuniões individuais. Não queremos dar já como seguro esta questão das reuniões individuais. Também estamos um pouco na expectativa de perceber o volume de solicitações que teremos. Não é? Somos um grupo de trabalho relativamente curto e gostaríamos de fazer o trabalho da melhor forma possível e dar resposta a todos. E fazê-lo de forma individual pode tornar-se demasiado excessivo. Portanto, neste momento, a nossa intenção será fazer reuniões de grupo, agrupar até por candidaturas, por temáticas artísticas e a partir daí fazer essas reuniões que permitirão também não apenas uma resposta de um para um, mas uma partilha. E aqui parece-nos também importante esta partilha de dúvidas, essencialmente dúvidas, porque as dúvidas de um artista são muitas vezes as dúvidas de mais dois ou três ou
e este cruzamento das dúvidas acabará por nos fazer chegar a respostas, se calhar, até mais completas. Nesta reunião, lá está, a partilha das ideias, vermos, analisarmos, abordarmos, conversarmos sobre a componente artística das candidaturas e as diferentes ações que podem ser consideradas, a documentação que é necessária, ver estas questões da elegibilidade e não elegibilidade, os critérios de avaliação que nos parecem fundamentais quando os dois aspectos, quando estamos, um deles é desde logo o eliminatório, o outro é fundamental quando estamos a preparar um projeto, porque nós temos a visão estética, artística, mas há também um conjunto de pressupostos que muitas vezes estas candidaturas colocam e que será importante que a gente possa fazer coincidir tudo isto para que os projetos sejam, obviamente, aprovados. Há depois a vertente do orçamento e da contabilidade, que são também aspectos que levantam, por vezes, muitas dúvidas e muitas questões. IVAs, retenções, taxas, custos que podem ser, lá está, que são elegíveis ou não elegíveis, todas estas questões relacionadas com o aspecto mais financeiro e orçamental. Depois também, dependendo das candidaturas e dos projetos, ter a capacidade de olhar para a vertente técnica e logística e prática desses mesmos projetos, ou seja, como é que esse projeto, como é que o artista ou o agente cultural vê esse projeto a acontecer e podermos também dar algum apoio nessa área. De seguida, ou seja, este será o trabalho mais dirigido e orientado e de proximidade com os diferentes agentes. Paralelamente, temos esta ideia então de criar um Tesauros e publicá-lo na plataforma e no blog do SOS Arte. E neste Tesauros o que faremos é tentar ter uma matriz conceitual, naturalmente, analisar e perceber algumas expressões que surgem em diferentes e diversos concursos, que são algumas delas transversais. Há glossário técnico que se utiliza, o que é justificar um projeto e apresentar um projeto e descrever um projeto, e muitas vezes os termos querem dizer coisas diferentes e a grande dificuldade às vezes nas candidaturas é mesmo essa, é o colocar em cada caixinha. E no fundo estas aulas podem ajudar também a dar resposta a essas dúvidas. Outra das ideias que gostaríamos de ter aqui, e aqui também estamos ainda a desenvolver esta componente, é termos ou conseguirmos publicar alguns projetos que sejam sido apoiados. E nesta forma, ou desta maneira, dar a conhecer casos de sucesso, não é? Não servindo de modelo, mas referências, não é? Podemos orientar. Tudo isto poderemos e devemos publicar no blog ou na plataforma do SOS Arte. Ao mesmo tempo, e ainda que sem termos nenhum ainda marcado, mas em breve teremos essas informações, podermos fazer webinars nesta mesma plataforma que possam ser dirigidos automaticamente às candidaturas que estão neste momento a DG Artes abriu. Podermos ter um webinar dirigido apenas a esse tema, ou a esse tipo de candidaturas, ou seja, temáticos e periódicos, na medida em que faremos alguns ao longo do tempo. As ideias será sempre partilharmos as nossas opiniões e as nossas visões sobre esses mesmos concursos e esses mesmos apoios. Termos a capacidade de trazer alguns convidados, algumas pessoas que tenham também experiência nesta área e prática e que possam apresentá-la e termos esta capacidade de partilhar experiências. Essencialmente, ter esta capacidade de experiências boas e menos boas que possam, de certa forma, alertar para quem esteja neste momento a preparar candidaturas e com estes processos. O e-mail que criamos é este, helpdesk@sosarte.pt, já está ativo, já podem enviar-nos sugestões e dúvidas, essencialmente. E, no fundo, a plataforma não é plataforma, este grupo de trabalho é isto, o processo de trabalho é este. O que nos propomos fazer é dar este apoio e esta partilha
de conhecimentos e de opiniões e, de certa forma, participarmos um bocadinho deste momento de solidariedade que nos parece essencial no meio artístico em Portugal hoje. E muito bem, acho que o Pedro apresentou de forma bastante clara as intenções do Helpdesk. Eu gostava de chamar a atenção de todos que, sobretudo em países como Portugal, em que o setor privado não é muito dinâmico, não é muito forte em termos económicos ou financeiros, sobretudo na alocação de recursos na área cultural, portanto, ou seja, a questão do mecenato é algo que não está ainda bem resolvido cá em Portugal. A própria cultura das empresas não está ainda muito evoluída na sua relação com a cultura. Há hoje, por outro lado, hoje a cultura compete com o social, portanto é uma coisa que nós temos de ter em conta, ou seja, hoje nas empresas toda a gente já sabe o que é responsabilidade social, mas poucos sabem o que é responsabilidade cultural, e portanto isso significa que muitas vezes as empresas têm tendência hoje, e quando digo empresas, eu digo instituições. Dou-vos um caso que se passou com a La Caixa, que é uma grande instituição cultural espanhola, ligada ao banco com o mesmo nome. Eu há uns anos fui convidado para dar lá uma conferência, e precisamente sobre a questão sobre várias questões, sobre o futuro da arte, etc. Eu na altura chamei a atenção para algo que iria acontecer e está a acontecer, que é as próprias instituições culturais serem confrontadas com a pressão enorme para que uma parte dos seus recursos passasse a ser alocada ao apoio social em vez de ser ao apoio criativo, ao apoio da criatividade ou ao apoio das artes. Portanto, isso aconteceu, está a acontecer, portanto, Casa Incendida em Madrid, portanto, ligado ao banco Caixa de Madrid, se não me engano, não sei como é que se chama agora. E isso está-se a passar em Portugal, com a Gulbenkian, por exemplo, em que hoje os recursos que são orientados para a parte social já são muito mais, talvez, importantes que aqueles que são orientados para a parte cultural. E, portanto, isto é para dizer o quê? Que quer porque o setor privado é menos pujante e menos informado do que noutros países, quer porque há uma competição natural, compreensível entre o setor social e o setor cultural, eu diria que para muita da arte contemporânea, e muito nós estamos a falar sobretudo de arte, mas podemos falar de arte no conceito geral, o teatro, a dança, o circo, a street art, etc. Muitas das artes contemporâneas baseiam-se em projetos que são colaborativos e são coletivos e que exigem trabalho que tem que ser remunerado. Não é, portanto, aquela figura do artista, do pintor, que está em casa, do fotógrafo, que está só e, portanto, consegue gerir a sua economia de uma forma muito mais liberal, chamemos assim, do que quando eu tenho que trabalhar com um grupo de dança, ou com um grupo de teatro, ou com um grupo de circo, etc. E, portanto, nestes casos, é evidente que o recurso aos dinheiros, digamos, aos recursos públicos, que são pagos por todos, não é? É essencial. Portanto, ninguém consegue hoje manter um grupo de teatro ou um grupo de arte, um coletivo artístico que esteja baseado em trabalho, por exemplo, pesquisa, de investigação, etc., sem ter apoios de instituições públicas ou privadas. E, portanto, a ideia de criar este helpdesk surgiu precisamente desta noção de que, para chegar a estes recursos que existem, eles têm regras. Às vezes as regras são regras que são crípticas, são difíceis de interpretar à primeira, e isso acontece por boas razões e também por más razões. Pronto. E, portanto, é preciso, de alguma maneira, nós ganharmos uma literacia nova nesta competição, porque, no fundo, aceder ao dinheiro público ou privado, institucional, para financiar o nosso trabalho artístico, é um direito de todos os criadores, não é? Portanto, é um direito no sentido em que o dinheiro público, quando é posto à disposição das pessoas, é posto de acordo com um consenso social e político e cultural do país. E, portanto, todos estamos na mesma grelha de partida quando sai, por exemplo, um concurso como saiu hoje na DG Arte. Hoje saíram 3 concursos na DG Arte. Portanto, concursos significam euros. Se olharmos para o bolo, são provavelmente uns milhões de euros, e isso vai ser distribuído, portanto, por uma série de pessoas, de coletivos, etc. E, portanto, é para isso que este helpdesk é fundamental, e o trabalho do Pedro e da sua equipe creio que vão ser muito úteis para todos. Desde logo no início,
Eu falo por mim e falo por muitos artistas mais ligados às artes plásticas, que normalmente não têm muito acesso a estas linhas de apoio, porque acham sempre que isso está muito longe, é muito complicado, e têm uma grande dificuldade se querem começarem a ler aquela papelada toda. E tropeçam naquelas caixas para preencher e não percebem o que é descrever um projeto e portanto acabam por desistir, ou às vezes, pior, acabam por enviar coisas completamente sem sentido, subjetivas, e que esbarram logo à entrada, quer dizer, ficam logo fora, não é? Portanto, eu acho que nós aprendermos a linguagem dos burocratas, entre aspas, aprendemos a linguagem burocrática das candidaturas aos apoios, quer do Estado, quer das instituições culturais, quer até das empresas, é fundamental para sobreviver, sobretudo agora em que eu diria que a competição vai ser maior, porque os recursos vão ser menores, ou seja, Claro. nós estamos todos a dizer que queremos mais, mas a verdade é que vai haver menos, e o número de criadores e de produtores e de operadores culturais não só não baixou, como continua a aumentar, porque as escolas de arte continuam a ensinar artistas e futuros produtores e futuros criadores, etc. Portanto, o número de arquitetos, o número de designers, o número de pintores, o número de atores, o número de dançarinos vai ser maior em 2021 do que em 2020. Mas os recursos disponíveis na sua totalidade são menores. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a competição vai ser muito maior. E é muito importante que quem precisa deste dinheiro, precisa do dinheiro para poder fazer o que quer, aprender as regras, portanto, de uma candidatura. E é aí que eu creio que este projeto poderá ser muito interessante, sobretudo se ele não for visto como uma consultoria pessoal. Isto não é um projeto de consultoria pessoal, o Pedro disse isso, ou seja, depois quando chega à fase de precisar de uma ajuda mais detalhada, aí provavelmente é preciso recorrer a quem já tem experiência, que já fez e que provavelmente até cobrará por esse serviço, e é normal que o faça, não é? Porque, aliás, costumam cobrar às vezes com percentagens, outras vezes outras maneiras. Todas as candidaturas, não só nas artes como na economia, são uma ciência nova e que naturalmente é paga. Portanto, o que está a acontecer aqui no SOS Arte PT é uma iniciativa pro bono, é uma iniciativa de solidariedade, que nós agradecemos em primeiro lugar ao Pedro, que se prontificou desde a primeira hora a lançar este projeto e, portanto, bem-vindo, e agora seria interessante ouvir o que é que as pessoas que nos estão eventualmente a ouvir, as questões que queiram colocar, sobretudo ao Pedro. Sim, tenho aqui esta da Fátima, que nos questiona como operacionalizar, como implementar. É um desafio bastante grande, o grupo ainda é restrito. Neste momento estou eu, a Gisela, a Catarino, a Cris Ribeiro, que é uma colega de Lisboa, e a Sofia Loureiro. Operacionalizar, a ideia será que a gente, enquanto grupo, reúna 1 a 2 vezes por semana, que consiga, nesses momentos, orientar o trabalho que temos, marcar uma vez, dependendo naturalmente do volume de pedidos que tenhamos para apoio, marcar uma vez por semana, uma hora, um momento em que possamos estar com essas pessoas, e depois o processo vai sendo feito através de um acompanhamento, lá está, a cada um dos projetos, dividido entre nós e partilhado. Ainda estamos esta parte na parte do apoio. Todos faremos este trabalho de procura de encontrar programas e candidaturas que estejam em vigor. A questão do Tesauros é algo que vamos todos partilhando e vamos, aliás, a Cris tem já alguma investigação nessa área. Os webinars serão preparados à medida que formos avançando no tempo. O processo de trabalho a forma de implementar será um pouco assim, ainda apalpando e tentando conhecer e percebendo como é que o volume de trabalho vai crescer. Essa também será um fator que vai influenciar muito o processo de trabalho, naturalmente. Depois temos aqui, contam ajudas do OMS. Sim, a ideia será publicarmos apoios, programas que estejam a acontecer ao longo do país. Neste momento, há
as instituições mais formais, a DG Artes, a Europa Criativa, a Gulbenkian, mas há todo um conjunto de entidades mais de cariz mais próximo, proximidade, trabalho mais de proximidade. Por exemplo, hoje saiu, hoje já não foi hoje, mas um apoio do Festival Fuso, da plataforma Ciclo, ou seja, estes apoios mais de proximidade, projetos mais temporários, a nossa intenção será também poder, na medida do que conseguirmos, dar apoio nestes projetos não, lá está, mais próximos, mais proximidade, mais projetos temporários, artistas ou agentes que estejam, ou atores, ou que pretendam candidatar-se a uma residência e que tenham dúvidas sobre como submeter. A nossa intenção será darmos o apoio nessas diferentes variáveis. Também não há variantes, não há uma linguagem artística específica, não será apenas de artes visuais ou de teatro, será nas diferentes áreas ou nas diferentes artes, e não é exclusivo a processos de... Ou melhor, aqui sim será mais orientados para processos e projetos de criação, okay? Não tão projetos de programação, parece-me que aí são as instituições e entidades que farão essas candidaturas, terão capacidade e estruturas e meios para o fazer. Será um apoio dirigido muito a projetos na área da criação, essencialmente. Não sei se dá a resposta. Antes, a melhor forma de nos conectar ao e-mail, nesta fase inicial, é o e-mail. Eu penso que com as reuniões que faremos com os artistas, depois as formas de contacto serão mais fáceis e mais diretas, não é? Se tivermos um grupo de 10 artistas, ficaremos com os contactos de cada um e depois poderá ser feito até por telefone e tudo mais. Mas num primeiro momento, sim, a ideia é que privilegiamos o e-mail e que nos coloquem todas as questões e todas as necessidades de apoio ou críticas por e-mail, sim. A ideia será essa. Não sei se posso Sim, pôr uma claro. questão que é, por vezes, as pessoas, e já se passou com pessoas conhecidas, têm uma certa tendência a pensar que fazer uma candidatura é preencher um formulário, pronto, e olham para o tamanho do formulário e dizem, bem, isto num dia, ou numa hora ou duas, eu preencho isto e já está. Como se fosse fazer um currículo, não é? E na realidade não é nada disso, não é? Portanto, ou seja, porque digamos que aquilo que o formulário pede da candidatura pede coisas que exigem um trabalho prévio de preparação e que na realidade provem a quem vai avaliar a candidatura que aquilo é mesmo um projeto e não... Sim, desculpa interromper, António. Acho que cada candidatura, cada projeto vale pela sua qualidade artística, estética e de mais-valia, de conhecimento e de experiência e tudo mais. Portanto, o formulário é apenas olhamos para um formulário como uma folha A4 na qual vamos escrever uma ideia. O que vale é a ideia, não a folha A4. Portanto, nós, no fundo, estaremos aqui apenas para ajudar a colocar a ideia na folha A4. A ideia será sempre individual e valerá por si. Ou seja, este apoio que nós damos é, no fundo, para que os artistas e os criadores possam eles também estar, se calhar, mais focados naquilo que será o seu papel, digo eu, que é o de criarem, o de pensarem, o de construírem algo estético e artístico, e nós teremos este apoio mais a um nível pragmático, prático, operacional, que não valerá mais do que qualquer ideia. Portanto, a candidatura e as candidaturas e os apoios serão naturalmente atribuídos pela qualidade dos projetos
que essa qualidade será, na nossa opinião, melhor se estiver bem estruturado, se der resposta aos critérios e às premissas e aos pressupostos que a candidatura coloca, se tiver um orçamento relativamente adequado, se tiver a capacidade de prever uma operacionalização e uma concretização do projeto, e é nessa vertente que nos propomos ajudar. A vossa ideia é apenas prestar apoio informativo ou portanto também na elaboração das coisas? Não. Exatamente. Esta é uma questão que nos parece fundamental, que é nós não desejamos elaborar as candidaturas, nem não teremos sequer capacidade para o fazer, nem presunção de o fazer. A nossa ideia é apoiar, dar o nosso ponto de vista, encaminhar. Naturalmente não será o nosso ponto de vista exclusivo, nós teremos que ter a capacidade de nos socorrermos de outras opiniões, de outras, de colocar questões às próprias entidades que promovem os programas e os apoios e a partir daí podermos ter as nossas respostas mais consolidadas e mais concisas e mais completas, e não estarmos a dar a nossa opinião apenas, não é isso que queremos fazer, é a nossa opinião, mas fundamentada e apoiada num trabalho prévio de consulta e de auscultação de outros agentes que estejam e que conheçam estas mesmas candidaturas. Mas não pretendemos elaborar candidaturas, não é essa a nossa intenção. Pedro, só ainda sobre isso. Nós falámos previamente, obviamente, sobre todo este projeto. E uma das conversas que nós tivemos é exatamente, é preciso esclarecer bem que isto não é isto não é uma assessoria, não é para preenchimento de projetos, mas é um helpdesk, ou seja, um helpdesk no sentido em que nós podemos, o helpdesk o que faz é, por exemplo, analisar agora estas candidaturas que saíram da DG Artes e vai desenvolvendo determinadas chaves, determinadas indicações. É uma espécie de quase consultório em que nós próprios, a Helpdesk, pomos algumas questões que imaginamos que vão ser postas por todos ou por muitos e damos a resposta antecipadamente. Por exemplo, e isso, nesse sentido, embora não seja um apoio direto ao preenchimento de uma candidatura, é um apoio que pode ser muito útil, sobretudo também na questão da metodologia, ou seja, e nos avisos que é preciso fazer às pessoas, muitas vezes, porque, por exemplo, agora, alguém diz assim, preciso do apoio de um assistente. Mas a candidatura quer saber mais, quer saber quantos dias, quanto é que ganha o assistente, e é o assistente de quê? Ora bem, quando damos uma resposta destas, se nós não tivermos uma noção de quanto é que ganha, imaginemos com assistente de iluminação, por exemplo, se não tivermos uma noção do que é que são os salários médios, o que é que acontece? Alguém pode estar a fazer uma candidatura em que põe preços disparatados. Temos que ter atenção que quem está a analisar tem tabelas. Portanto, quando tem formas, tem chaves para identificar se a orçamentação de um item é completamente disparatada ou é razoável. Não quer dizer que seja muito... Pronto, esta simples informação era só um exemplo do que é que eu penso quer na parte do glossário, quer depois na parte portanto, do consultório, digamos assim, da chamada atenção para certos temas, é aí que o helpdesk realmente pode ser uma ajuda bastante grande, não é? É essa a ideia, e o Pedro, portanto, nomeadamente quando trouxer à colação os tais casos de sucesso, aqueles que funcionaram, isso é uma excelente ferramenta para mostrar às pessoas como é que as coisas funcionam. Mas também há outra questão, que era essa que eu ia pôr agora ao Pedro, que é o seguinte: eu também sei que às vezes uma candidatura nossa é chumbada. Falha por umas décimas e nós não estamos de acordo com isso, não é? E então fazemos o apelo, ou seja, há lugar para uma certa reclamação, em que nós temos que aí mais uma vez saber fundamentar muito bem porque é que estamos a reclamar para ver se conseguimos ser, como se diz, repescados, ou seja, um projeto ficou fora, mas é repescado. Pedro, queres dizer alguma coisa sobre isso? Sim, no sentido de podermos também dar esse apoio, é isso, António?
Começaste a perguntar. Não, quando se fala no caso, sim, exatamente, ou seja, não é dar o apoio a um Ok. caso concreto, mas chamar a atenção Sim, chamar a atenção para essas questões todas. e trazer algum caso desses que pode ser interessante, alguém que viu finalmente aprovado um projeto que começou por ser chumbado, etc. Quando abordarmos as partilhas de experiências, será nesta dimensão toda, desde o início até casos em que isso tenha acontecido, de facto, e podermos dar essa visão e essa partilha. Aqui o Mário fala-nos da questão de restringir à criação. Eu, quando falo criação, e se calhar posso provavelmente ter expressado de forma a criar algumas dúvidas. Nós, quando pensámos e debatemos sobre esta plataforma, uma das questões que nos colocamos, é se ela se dirigia ou deveria dirigir exclusivamente a artistas em nome individual, artistas ou agentes culturais em nome individual, ou se também poderia dirigir-se também a associações, entidades culturais diversas que existem no setor cultural. Porque não queremos chegar a um momento em que não conseguimos dar resposta, defraudar. Pareceu-nos que a orientação inicial seria esta de dar um apoio mais dirigido a artistas e agentes em nome individual. Naturalmente que há coletivos, há associações que também têm ou que precisam desse apoio, como muito bem refere aqui o Mário, e nós naturalmente não fecharemos a porta, nem vamos dizer não respondemos a isto, ou não achamos. Naturalmente vamos ouvir, como o António referiu, ou esta plataforma apresenta-se numa perspectiva de solidariedade. E a solidariedade não é para uns e para outros não, é para todos. Naturalmente que receberemos e vamos ouvir todos. Não gostaria e não posso fazê-lo, não posso estar aqui agora a garantir que vamos ter capacidade de dar resposta a todas estas áreas como o Mário coloca, porque aí temos que ter uma plataforma de trabalho imensa e nós neste momento não a temos. E é por isso que não queremos neste momento assumir ou assegurar de que vamos dar resposta a todas estas áreas. Parece-nos que até como ponto de partida e de arranque teríamos mais sucesso ao dirigir-nos para artistas em nome individual ou para pequenas associações, coletivos, naturalmente, e que estejam numa perspectiva de trabalhar ou de candidaturas ao nível da criação. Há estas áreas todas, naturalmente, como o Mário refere, não viraremos as costas e não deixaremos de responder e de dar o apoio que pudermos e que conseguirmos dar. A listagem, a Maria Tomás fala aqui da listagem, sim, a nossa ideia é durante a próxima semana publicarmos já uma listagem com essas candidaturas a decorrer. Só sobre essa publicação, Pedro, já agora também anunciar que no blog do SOS Arte PT haverá uma página que é o Helpdesk, ou seja, para além da troca de correspondência direta entre o Helpdesk e as pessoas, aquilo que for essencial vai sendo publicado no blog e serão feitas chamadas de atenção a essas publicações no Facebook, quer no grupo, quer na página. Portanto, sempre que houver uma publicação nova, por exemplo, a lista agora que fala a Maria Tomás, portanto, quando o Pedro nos enviar essa lista, ela será publicada, portanto, no blog e será feita chamada de atenção nas páginas. Pronto. Porquê? Porque assim toda a gente tem acesso, é universal. Por vezes, como sabem, no Facebook aqui está sempre a correr e às vezes já está lá em baixo e a pessoa não sabe. E então, nesse sentido, a página que vai ser criada dentro do blog é onde a informação estará sistematizada e, portanto, é sempre possível chegar lá e ter informação toda que foi produzida. E depois os contactos individuais via e-mail com o Pedro e com o seu grupo. Sim, o Humberto fala aqui na questão das datas. Sim, é um aspecto que nós também teremos em atenção e pretendemos ajudar, é alertar que quando é que
o subsídio é atribuído, quando é que o artista pode beneficiar efetivamente desse subsídio. Sim, são todos esses aspectos que nós gostaríamos de poder ajudar nestas questões todas. Não sei se, António, se há mais alguma dúvida ou não, mas no fundo... Talvez. Penso que a apresentação foi clara, as pessoas sabem agora que esta nova iniciativa do SOS Art PT começou já há uns dias, mas foi hoje apresentada publicamente e, portanto, aguardemos que na próxima semana comecem a surgir resultados da atividade do grupo e também aguardamos as respostas e as questões que venham a ser postas pelos artistas e por outros operadores culturais relativamente a esta área dos concursos públicos relacionados com as artes. Se não há mais nenhuma questão, penso que podemos dar por encerrado este pequeno webinar. Agradecer ao Pedro, uma vez mais, e a todos que estiveram connosco, e até breve. Muito obrigado, António. Até breve. Obrigado, Pedro. Obrigado.